aqui a gente viu o complemento nominal, então só para recordar, tá? Para vocês não confundirem, o complemento, e depois que nós chegarmos no assunto de adjunto adnominal, para não haver confusão entre complemento e adjunto, né? Então, o complemento nominal, ele completa o sentido de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio. O que a gente também viu de importante? Que o complemento nominal, ele apresenta o nome, né, apresenta algumas características. Então, quando for substantivo, que é o mais difícil, né, e é o que faz, assim, é onde fazemos mais confusão, né, quando a gente vai verificar se ali depois do substantivo aparece um complemento nominal ou se é um adjunto adnominal. Nós vamos chegar nessa comparação, tá? Essa comparação. Então, quando ele completa o sentido do substantivo, algumas características são importantes para a gente observar. Primeiro, o substantivo ele vai ter que ser abstrato e geralmente derivado de um verbo. Isso não significa que ele sempre vai ser derivado de um verbo, tá? Um outro detalhe interessante é que se você for analisar, por exemplo, aqui no exemplo dado, devemos ter amor à vida, né? Amor a quê? À vida. Então, a vida é o paciente. Parece assim, ela que recebe o amor. Ela não é a gente, ela recebe esse amor, tá? Então, também é uma das características de se identificar que aqui eu tenho um complemento nominal. Quando essa expressão é um paciente, ou seja, ele depende da palavra anterior, né? Ele é dependente dessa palavra, tá? Anterior, que no caso aqui é um substantivo. Quando for complemento de adjetivo e de advérbio, sem problema. Não tem problema de se confundir, porque o adjunto adnominal ele só vai ter depois dele, né? Ou seja, o adjunto adnominal ele só vai assim acompanhar substantivo. Ele não acompanha nem adjetivo e nem advérbio. Então não faz essa confusão. Depois tem as atividades, nós fizemos a resposta ao aluno, né? Foi a primeira questão, foi a resposta correta. Olha lá. Eu passei muito. Nós paramos na questão 6, né? Então, a gente não fez a 7. Então, a gente vai fazer a questão 7. O termo destacado é complemento nominal em. São casos claros de roubo. Casos de roubo. A cola é roubo de conhecimento. E quem o dá é cúmplice do roubo. Professor que não cumpre seu horário de permanência. Então, essa atividade ela é um pouquinho assim, eu digo, quando eu fui resolver a atividade, ela confunde um pouquinho, né, em determinadas alternativas, tá? Então, a gente tem na letra A, casos de roubo, aqui nós não temos complemento nominal, né? Casos é um substantivo, ele não é abstrato, é um substantivo concreto, tá? Então, portanto, de roubo aqui, ele será um adjunto adnominal. A cola é roubo. Roubo do quê? De conhecimento. Aqui eu já vou ter um complemento nominal, tá? Então, olha, a palavra roubo, que é um substantivo, ele deriva do verbo roubar, tá? Então, cola, roubo do conhecimento. O conhecimento, ele é passivo, ou seja, ele é paciente aqui, né? Ele é roubado. É como se a gente raciocinasse dessa forma, o conhecimento roubado. Então, ele passa a ser paciente. Aqui eu tenho um substantivo abstrato também. Então, nós vamos ter logo aqui um complemento nominal, tá? E quem dá é cúmplice do roubo. Olha como eles fizeram esse jogo, né? Ele jogou roubo aqui como substantivo e aqui ele coloca como adjunto adnominal também, cúmplice. O cúmplice é o sujeito, tá? É um sujeito, não é um sujeito abstrato, é um sujeito concreto, portanto, aqui eu vou ter um adjunto adnominal. E aqui embaixo, professor que não cumpre seu horário de permanência, mesma coisa, horário é um substantivo concreto. Então, de permanência, um adjunto adnominal, não é um complemento nominal, tá? Então, a gente tem que, assim, parar um pouquinho para fazer essa análise, né? Para ver o que quem é quem aqui. Então, a resposta alternativa correta é a letra B. Deixa eu só marcar, indicar.
a outra questão. O complemento nominal está corretamente destacado no item. Acompanha a caça aos leitores, manter um veículo em vida orgânica, é a porta de entrada dos jovens para a mídia, envelhecem e se fadigam das mesmices de cada crise, e a violência urbana deve ser combatida pelo mutirão de cidadãos. Então, também nesse caso, né, nessa questão número 8, né, a gente vai analisar caso a caso. Então, vamos lá na questão A. Acompanho a caça. Caça é um substantivo, tá? Derivado do verbo caçar, né? Então, caçar tomou caça, substantivo abstrato. Por que abstrato? Porque a caça depende do caçador. Ela depende de alguém para ela poder existir. Então, substantivo abstrato. Então, a gente vai dizer assim, também, né? Vocês têm aqui, ó, uma preposição. Caça a quem? Aos leitores, tá? Então, leitores, na verdade, eles são pacientes, porque eles são caçados. Então, pensa sempre assim, raciocina dessa forma. Então, se aqui eu tenho paciente, aqui eu tenho agente, então a caça é agente. A caça aos leitores, os leitores passam a ser paciente. Eles são caçados. Então, eu vou ter um complemento nominal. Manter um veículo em vida orgânica. Veículo é um substantivo concreto, tá? Depois dele, eu não tenho, assim, não faço nenhuma pergunta, não tem nem óbvio, né? Não é nem óbvio que se faça uma pergunta depois do substantivo veículo. Poderia dizer manter um veículo. E depois dele, eu poderia colocar outros adjetivos. Manter um veículo em dia, manter um veículo cuidado, né? Manter um veículo organizado. Então, qualquer palavra, qualquer adjetivo que eu puser depois aqui de veículo, vocês vão perceber que vocês vão ter aqui um adjunto de nominal, não um complemento nominal, tá? Aqui, a questão pôs esse em vida orgânica somente para você ficar confuso em relação à preposição em, tá? Mas em vida orgânica, ele, na verdade, é uma locução. É uma locução adjetiva, tá? Então, aqui eu vou ter um adjunto adnominal. É só fazer a substituição por outro adjetivo aqui. É a porta de entrada dos jovens para a mídia. Entrada é um substantivo concreto, tá? Entrada, a entrada dos jovens. Então, aqui, olha que interessante. Vamos entender um pouquinho. Entrada dos jovens. Então, os jovens, eles já são agentes. Os jovens é que entram. Olha que interessante. Então, aqui, eu tenho um agente, não tenho paciente. Então, portanto, dos jovens, ele é uma adjunta de nominal, tá? Os jovens é que entram. É diferente da caça, né? Deixa eu ver. Tá. Só estou olhando para o chat. Na letra cúmplice, seria a outra alternativa, né? Aqui. Ah, tá. E quem o dá é cúmplice. Ele é cúmplice. Aqui, nesse caso, é um adjetivo, tá? Então, cúmplice nesta frase aqui é um adjetivo, porque cúmplice, ele pode ser também um substantivo. Eu posso dizer assim, o cúmplice, ok. Então, eu tenho um substantivo. Agora, sujeito cúmplice, aí ele se torna um adjetivo. Nesse caso, ó, quem o dá é cúmplice, ou seja, quem aqui é o sujeito. Ele é que é cúmplice. Então, aqui eu tenho um predicativo, né, na verdade, tá? Eu tenho um predicativo. Agora, voltando aqui. Então, é a porta de entrada dos jovens, né? Então, dos jovens é adjunto. Envelhece e se fadigam. Aqui, nós não temos nem substantivo, nem advérbio, nem adjetivo. Fadiga, né? Fadigar aqui é verbo, tá? Então, se envelhecem e se fadigam do quê? Então, das mesmices é objeto indireto. Né? Então, fadigar aqui é verbo, tá? A violência urbana deve ser combatida pelo mutirão de cidadãos. Nós vamos ver daqui a pouquinho,
né? Pelo mutirão de cidadãos, é agente da passiva, ou seja, é o sujeito agente na voz ativa e é o sujeito paciente na voz passiva, tá? Quando a gente, assim, prosseguir com os assuntos, vai ficar mais claro isso para vocês, né? Vocês vão distinguir melhor, tá? Então, a resposta é a letra A, caça aos leitores, tá? Essa é a resposta correta. Tá, Bernadette? Entendi. Tá, Bernadette, as aulas, elas vão ficar gravadas. Lá no Classroom, você vai ter as aulas gravadas, então o que que você pode fazer? Retomar a aula, eu entendo vocês, né? Realmente, o conteúdo, ele é muito extenso para poucas horas que nós temos, né? Então, o que que eu estou fazendo? Eu estou condensando, nessas lives, eu estou fazendo o máximo que eu posso fazer, né? Para poder abordar o assunto todo, tá certo? Mas eu entendo que é um assunto complexo, que quer que vocês voltem, né? Revejam, porque não é fácil mesmo, não, tá? Entendo perfeitamente. Mas vai com calma que você vai conseguir. Perseverança, tá? Vai com bastante calma que vocês conseguem, sim. É só retomar o conteúdo e não vai sim, espero não vai, há de conseguir, tá? Se você está buscando, né, essa aprendizagem, isso já é o primeiro passo, né? Você já está buscando. Então, o primeiro passo já está dando. Então, o segundo passo qual é? É você retomar, né? É você aos poucos ir estudando. E o estudo ele tem que ser contínuo, porque eu entendo, pessoal, fica tranquilo. Eu entendo vocês, né? Quando a gente dá aula, quando a gente dava aula presencial, era mesmo, né, que os cursistas levavam lá, né? Era a questão assim de não conseguir, de não estar conseguindo desenvolver, e a gente pede assim paciência, né? Tem que ter paciência com vocês mesmos, tá bom? Mas vão conseguir sim. Vamos na fé e no estudo. Vamos para o próximo, a questão 9. A oração que apresenta complemento nominal é. E essa parte de complemento nominal, ela é um pouquinho chata. Eu falo assim, é a parte da gramática que eu acho mais chata é quando chega no complemento nominal, tá? Pelo menos para mim, porque às vezes você tem que parar, às vezes você tem que analisar a palavra até, né, conseguir adquirir prática, né, de análise. Então vamos para o próximo. A oração que apresenta complemento nominal é: o povo necessita de alimentos. Aqui tá fácil, ó. O necessita é verbo, tá? Então, se eu tenho verbo aqui, eu não vou caminhar a pé, esse que a gente vai ter que ver um pouquinho. Caminhar a pé lhe era saudável. Então, você tem aqui o adjetivo saudável. Vou ticar ele, tá? Então, aqui nós temos adjetivo. Então, caminhar a pé era saudável. Vou parar um pouquinho. Aí você pergunta, era saudável a quem? A ele. Então, o complemento nominal, ele tá aqui, ó, nesse lhe, tá? O lhe é um pronome, deixa eu só sublinhar. O lhe é um pronome pessoal oblíquo. Então, aqui que está o complemento nominal. Por que eu estou, assim, trazendo essas questões para vocês? Porque são questões de concurso, né? Então, isso vai ajudar vocês também, depois, a prosseguir o estudo. O cigarro prejudica o organismo. Prejudicar é verbo, então nem vou olhar aqui, tá? O castelo estava cercado de inimigos. De inimigos, a gente vai ver que a gente dá passiva. Cercado, quer dizer, os inimigos é que cercavam o castelo. As terras foram desapropriadas pelo governo. Mesma coisa, pelo governo é agente da passiva. O governo desapropriou as terras, tá? Então, nós vamos chegar agora neste assunto que é o agente da passiva. Então, a alternativa aqui é a letra B, tá? Então, nós vamos marcar, assinalar a letra B, certo? Uhum, tá certo. Isso, verdade.
Eu entendo, né? Quem é mais pedagogo, quem trabalha assim, às vezes tem professor de matemática que faz, né? Fala, prefiro dar raciocínio lógico do que aprender português, né? Eu também falo a mesma coisa, eu prefiro dar português do que aprender raciocínio lógico. Eu tenho dificuldade também em matemática, né? A gente tem as nossas facilidades, as nossas dificuldades, tá, pessoal? É tranquilo, é normal, né? Certo? Mas, assim, o que eu posso dizer para vocês que estão, assim, escrevendo, se manifestando no chat, é que tenham paciência, que perseverem, né? Que continuem estudando, buscando conhecimento, tá? Isso é importante. Não pode parar. O conhecimento não para, o mundo não para, né? Vamos para a próxima, a nossa última aqui, olha, dos termos integrantes da oração. Então, é o nosso último assunto, tá? Isso é gostoso. A gente vai fazer, vocês vão ver como vai ser gostoso. É o agente da passiva, tá? O que é o agente da passiva? É o termo que, na voz passiva analítica, vou explicar tudinho, pratica a ação expressa pelo verbo. É obrigatoriamente regido pela preposição por, ou raras vezes, pela preposição de. Então, vamos ver aqui um exemplo e vocês vão entender como que vocês vão passar da voz ativa para a voz passiva. Vai ficar bem tranquilo para vocês fazerem um exercício atividade e entender também essa questão. A multidão vaiava os jogadores. Só um pouquinho. Isso, deixa eu só responder da Maiara. Isso, Maiara. Exatamente. Era saudável a ele, perfeito. Tá? Então, esse de aí substituiu a ele ou para ele. Certinho. Perfeito. A multidão vaiava os jogadores. Então, o sujeito aqui é multidão. O verbo é vaiava. Então, você vai perguntar. A multidão é pratica ação. Então, nós temos aqui sujeito, eu vou só complementar aqui. Sujeito, agente. Por que é sujeito agente? Porque o sujeito é que vaia, é que pratica a ação. Por isso que ele é agente. Vaiava. Vamos parar aqui no verbo. Se você para nele, qual é a pergunta que nós fazemos? A multidão vaiava quem? Os jogadores. Se a gente faz a pergunta quem é o verbo, você tem o objeto direto. Então, jogadores, objeto direto, certo? Então, você tem aqui essa estrutura: sujeito, agente, verbo transitivo direto, objeto direto. É essa estrutura que é importante vocês entenderem, tá? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Vou voltar aqui. Então, eu vou colocar aqui o mais, para vocês compreenderem melhor. Mais e mais. Então, essa estrutura é que tem que ficar claro para vocês. Bem, para a gente passar da voz ativa, o verbo, ele está na voz ativa, para a voz passiva, o que nós vamos fazer? Vocês viram que eu marquei eu colori, né? Cada parte aqui, cada elemento. Então, vocês vão pegar esses elementos que estão coloridos, a gente vai fazer como se fosse aqui um X, ó, tá? X, certo? Então, os jogadores, que é objeto direto daqui, vai passar para sujeito, vai passar a ser sujeito aqui. Então, nós vamos começar. Os jogadores, o verbo, ele está. O que é importante? Você vê que tempo que o verbo está. Então, o verbo, ele está no pretérito imperfeito, tá? O que é o pretérito imperfeito? A terminação vá, né? Então, olha, os jogadores, a multidão vaiava. Então, quando você passa para a voz passiva, esse verbo, ele vai vir com locução verbal, ou seja, você vai ter um verbo auxiliar, mas este verbo aqui na forma nominal, no particípio. O verbo auxiliar é o verbo ser, né? Então, os jogadores eram vaiados, então o verbo vaiava vai passar a ser vaiados, que é o verbo na forma nominal, é o verbo no particípio. E aqui, a multidão, que é sujeito, a gente vai passar a ser agente, olha aqui, da passiva, tá? O que nós vamos usar aqui para fazer o agente da passiva? A preposição, que é a preposição pela, né? Pela multidão é o per mais a, pela, tá?
Então, vai ficar assim: os jogadores eram vaiados pela multidão. Então, a estrutura vai ficar sujeito paciente, que é o objeto direto daqui, locução verbal ou verbo na voz passiva, e o sujeito agente daqui passa a ser agente da passiva aqui. Essa é a estrutura, tá? Então, eu vou pôr aqui um mais. Eu vou voltar um pouquinho só no verbo, tá? O eram, por que eu usei o eram, não foram? Porque o verbo aqui está no pretérito imperfeito. Então, o pretérito imperfeito do verbo ser é era. Eu era, tu eras, ele era, nós éramos, vós éreis, eles eram. Certo? Então, esse é o pretérito imperfeito do verbo. Então, isso que é importante, isso é necessário, né? Saber, conhecer tempo verbal. Vamos agora para o próximo. Uma observação. Somente verbos transitivos diretos ou transitivos diretos e indiretos que podem ser apassivados, tá? O objeto direto da voz ativa, essas observações é tudo aquilo que eu expliquei para vocês no exemplo, né? Mas só estou lendo para fixar. O objeto direto da voz ativa passa sujeito paciente na voz passiva. O sujeito da voz ativa passa agente da passiva na voz passiva. Então, acho que é bom até a gente depois esticar. O verbo na voz passiva fica no particípio, em locução verbal com verbo auxiliar, ser, estar ou ficar. Quando o sujeito da voz ativa é indeterminado, o agente da passiva também vai ser indeterminado. Então, vamos ver um exemplo quando tiver sujeito indeterminado, tá? Então, essas observações são importantes vocês seguirem isso daqui. São passo a passo, tá? É o passo a passo para você passar da voz ativa para a voz passiva. Primeiro, o verbo tem que ser transitivo direto ou direto indireto. Não pode ser verbo intransitivo, que não tem condição, né? Quando o sujeito ele for na voz ativa indeterminado, publicar uma notícia falsa. Quem publicou? Não se sabe, eles ou elas. Então, nós não vamos ter agente da passiva aqui, tá? Então, vai ficar sem agente da passiva, porque o sujeito é indeterminado. Então, nós não temos o agente da passiva, ele também vai ser indeterminado, ele não vai aparecer, tá? Então, isso é uma observação, ok? Uma outra observação. O pronome ser, ele pode funcionar como pronome apassivador, quando ocorrer a voz passiva sintética. Então, isso, atentem-se para essa explicação. Essa explicação é importante, porque isso daqui cai muito concurso. Daqui é exercício e atividade de concurso, tá? O que significa isso? Significa que a voz passiva, ela pode ser ou o verbo na voz passiva, ou ele pode vir na voz passiva sintética ou na voz passiva analítica. Voz passiva sintética é quando se usa o pronome apassivador ser. Voz passiva analítica é quando o verbo forma locução verbal, ou seja, eu tenho o verbo auxiliar mais o verbo no particípio, tá? Então, aqui em cima eu tenho voz passiva analítica. Deixa eu colocar aqui. Então, vou ter voz passiva analítica. Tá? E aqui vou ter voz passiva sintética, vou explicar. Então, vamos para cima. As torres foram derrubadas. Tá? Então, você tem, quem é que derrubou a torre? Não se sabe, as torres foram derrubadas por alguém. Não apareceu aqui o agente da passiva. Você tem o verbo aqui auxiliar, tá? Mais o verbo derrubar, que é o verbo principal, na forma do particípio aqui, derrubadas. Bem, o sujeito, que é o sujeito paciente, as torres, está no plural, ok? É um sujeito no plural. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar, vamos olhar para esse sujeito. Esse sujeito está no plural. Então, nós vamos pegar o verbo principal, que é derrubadas, vou sublinhar ele aqui. E vamos colocar o verbo também no plural, tá? Então, foram está no pretérito perfeito, né? O verbo no pretérito perfeito. Então, qual é o pretérito perfeito do derrubadas? Derrubaram.
Ah, por que derrubaram? Porque as torres é sujeito no plural. Então, derrubaram-se, seguido do pronome apassivador se. Derrubaram-se as torres. Beleza. Significa o quê? O contrário. As torres foram derrubadas. Vamos lá pegar um exemplo muito comum que a gente vê no nosso dia a dia, tá? Quando vocês, assim, passam pela rua, é comum a gente ver propagandas, né? Propagandas não, anúncios, desculpa, anúncios. Quando a pessoa está alugando um estabelecimento comercial, alugando sala. Normalmente a gente vê assim escrito, aluga-se salas. Não é assim que vocês, né, veem? Aluga-se salas. Então, o que a pessoa pensa? Que quem está alugando, quem aluga ali é o proprietário. Não. Na verdade, você tem um verbo na voz passiva. Então, se você faz o raciocínio, né, dessa forma aqui, com o verbo na voz passiva analítica, você vai dizer assim: salas são alugadas. Então, se salas são alugadas, o verbo ele tem que vir no plural. Alugam-se salas, porque o sujeito paciente, que é salas, está no plural. Vocês entenderam, gente? Então, quando se vê uma construção assim, derrubaram-se as torres, se a pessoa escrevesse aqui, derrubou-se as torres, confundindo com o sujeito, né? Ele derrubou, está errado. Porque essa construção sintática, que é voz passiva sintética, então, o verbo precisa concordar com o sujeito, que é as torres. As torres foram derrubadas. Então, para você passar da voz passiva analítica para a voz passiva sintética, façam sempre esse exercício, sempre essa troca, tá? Olha de baixo. A torre foi derrubada, que já está no singular. Derrubou-se a torre. Vende-se picolé. Picolé é vendido. Vendem-se picolés. Picolés são vendidos, entenderam? Então, sempre fazendo esse jogo, sempre fazendo essa atividade, esse exercício, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Tá? Que é a locução verbal. E a maioria das questões que nos levam ao erro apresentam uma tentativa, isso, na voz passiva, com verbo intransitivo também. Mas está errado, né? Voz passiva não faz. O verbo intransitivo, né? É isso mesmo. Quem elabora a questão de concurso é muito inteligente, né? Ele sempre tem uma... É assim, tem sempre três, se forem 5 alternativas, né? 3 são óbvias e 2 são parecidas. Então, às vezes, eles colocam 2, uma ali para confundir com a resposta correta, né? Então, já é uma estratégia de quem faz os elaboradores, né? De exercício, de questões para concurso, né? Deixa eu voltar um pouquinho no que foi perguntado ali em cima, que é a locução verbal, tá? A locução verbal é o verbo, vamos dizer assim, locução é mais de uma palavra, tá? Nós temos locução nominal, locução verbal. É quando você tem ali uma sequência de mais de uma palavra formando ali, né? Um elemento só. Então, aqui nós temos um verbo, né? Foi publicada uma locução verbal. Por quê? Porque você tem um verbo auxiliar e o verbo na forma nominal. Isso é a locução verbal. É um conjunto formado pelo verbo auxiliar mais o verbo o verbo principal na forma nominal. Tá? Esse que é o conceito de locução verbal. Tá? Então, verbo auxiliar e verbo principal na forma nominal, ok? É isso. Bem, vamos fazer esse exercício, que eu acho que a gente vai treinando aqui, vocês vão conseguindo assimilar melhor, tá? Passe as orações da voz ativa para a voz passiva. Vou fazer com vocês. Eu vou deixar um espaço aqui para a gente poder... O computador aqui, a letra A, ele já... Tá, então, começando por aqui. Os diretores fizeram seu discurso. Eu vou separar parte a parte aqui, tá, dos elementos do período. Então, os diretores, vamos separar o verbo, fizeram. Se vocês quiserem fazer aí no
caderno de vocês, fiquem à vontade, vamos fazer no junto, tá? Tá. Então, os diretores fizeram seu discurso. Então, nós temos essa sequência aqui, sujeito, verbo transitivo direto. Fizeram o quê? O seu discurso, objeto direto, certo? Então, passando para a voz passiva, nós vamos começar pelo objeto direto, o seu discurso. O seu discurso, certo? O verbo fizeram, ele está no pretérito perfeito, né? Eles fizeram. Então, o seu discurso, eu vou usar o verbo auxiliar ser, né? O seu discurso foi. E esse verbo aqui, ele vai passar para particípio. O particípio do verbo fazer é feito, tá? Então, o seu discurso foi feito e os diretores daqui, que é sujeito, passa a ser agente da passiva, usando aqui, tá, a preposição ter, né, mais os, pelos. Então, o seu discurso foi feito pelos diretores, ok? Então, essa é a construção. Isso, ótimo, ótimo. Então, vou fazer o seguinte, vou deixar vocês responderem ali no chat para mim a letra B, porque senão eu fico dando resposta, eu quero ver também vocês exercitando, tá? Vamos fazer a letra B, quem puder já. Isso, os alunos foram avaliados pelos professores, ótimo. Então, enquanto vocês vão pondo, calma aí na letra B, tá? Poderoso, hein, gabinete? Oh, meu Deus do céu, já estão fazendo bullying aqui. Socorro! Então, os professores, nós temos verbo, eu gosto de separar, tá, gente? Eu sou bem detalhista. A gente me cansa, né? Minha filha fala que cansa. Os professores avaliaram os alunos. Então, ficou assim, os alunos, muito bem, avaliaram, tá? No pretérito perfeito. Foram avaliados pelos professores. Tá vendo como é tudo exercício, gente? Tá? Tudo é treino. A letra C, pode mandar aí no chat, tá? Os alunos foram avaliados pelos professores. Ótimo. Agora a letra C. A cabeleireira finalizou o penteado. O penteado foi finalizado pela cabeleireira. Isso mesmo, tá? Então, o penteado, que é foi finalizado pela cabeleireira, ok? Os auditores enviaram relatório, pode fazer. Relatório foi enviado pelos auditores, ótimo. O relatório foi enviado pelos auditores, tá vendo? É prática, treino. Não tá craques. O homem cultivou o terreno. E esse? O terreno foi cultivado pelo homem, certo? O terreno foi cultivado pelo homem. Então, vocês viram, pessoal? É simples, não é tão complicado assim. Claro, tem exercícios mais complexos, né? Mas eu não ia trazer para vocês um exercício tão complexo, primeiro, porque vocês precisam passar por esse treino. Tem que treinar, entender essa dinâmica, entender essa construção, para depois começar com o mais difícil, né? Para depois passar, aliás, para o mais difícil, certo? Muito bem. Posso já mudar de slide? Posso passar para o próximo exercício? Tranquilo? Ok. Ai, que bom, feliz. Quem está dizendo aí que está começando a entender, ai, que bom, gente, fico feliz, tá? Muito feliz mesmo com essa notícia, com esse progresso, certo? No último dia dá até para a gente fazer um bolo, hein? Aí cada um tem que comer na sua casa, né? Próximo. Aqui já é uma questão de concurso, ó, do TRT, tá? Tudo isso pode ser comprovado por qualquer cidadão. A forma ativa dessa mesma frase é. Então, aqui nós temos a voz passiva. Então, é o contrário, vocês vão passar para a voz ativa. Tudo isso pode ser comprovado. Eu vou marcar aqui. Vamos lá, então, separando tudo isso, que é o sujeito. Olha a locução verbal aqui. Olha o conjunto de verbos, ó. Tá? Tudo isso pode ser comprovado por
Qualquer cidadão é o agente da passiva. Bom, então, eu vou ler todas as alternativas. Qualquer cidadão pode comprovar tudo isso, tudo pode comprovar-se. Qualquer cidadão, se pode comprovar tudo isso, pode comprovar-se tudo isso, qualquer cidadão pode ter tudo isso comprovado. Isso, perfeito. Alternativa correta, aqui, ó, fazendo, né? Qualquer cidadão, eu jogo aqui para o sujeito. Como nós temos uma locução verbal bem, né, extensa, você vê que o verbo principal aqui pode comprovar, olha, já é uma locução mesmo, né? E o ser aqui que é o auxiliar. Então, qualquer cidadão pode comprovar tudo isso, perfeito, sem complicar. Você viu que nas outras aqui tudo complicado, né? O cidadão, isso, pode comprovar tudo isso. Isso mesmo, gente, ótimo, tá? Então, alternativa A. O próximo. O próximo vocês vão fazer, ó. Leiam aí, tá? E tentem responder para mim esse. Gente, minha imagem saiu, tá? Eu não saí daqui, não. A imagem que tem hora que ela some. Já puseram, letra A, estão respondendo, né? Uhum. Ok. Certinho. Resposta correta, letra A. Então, olha aqui, também é uma questão de concurso, tá? TRT, né? E a construção na voz passiva não é todo enunciado, vocês estão vendo aqui, é somente no trecho, ó, no segmento. Ó. Ainda ontem fui tomado de risos. Por que aqui é voz passiva? Você tem aqui risos como agente. Risos me tomaram ontem. Risos me tomaram, né? Então, risos é o sujeito agente aqui, de risos é o agente da passiva. Lá no conceito de agente da passiva, nós vimos também que o agente da passiva ele pode vir seguido, né, de preposição por, ou então seguido do de em raras situações, né? Então aqui já tem o de como preposição que acompanha o agente da passiva, tá? As outras questões não tem nada de agente da passiva. Tome especial cuidado, a Solange, que não tem voz passiva, é voz ativa. Glorinha e sua filha não partilham do mesmo grupo, partilhar voz ativa. O enrubescimento da mãe revelou voz ativa. Lembro de uma visita que nós recebemos voz ativa. Então, em todas essas alternativas, nós temos voz ativa. Somente na letra A nós temos voz passiva. Tá? A letra E, ok. Deixa eu só ver o que está. Letra A, porque tem um verbo auxiliar, mais o verbo exatamente, fui tomado de risos. Isso. E você tem também esse raciocínio. Os risos é que me tomaram. Então, risos é o agente da passiva. Ok. Está me pedindo para falar sobre a letra I. Ok. Lembro-me de quê? De uma visita que recebemos em casa. Aqui, na verdade, é uma oração. Tá? Nós temos uma oração adjetiva. A gente vai chegar nisso nas próximas lives, tá? Nós temos uma oração. Aqui não tem agente da passiva, aqui não tem verbo na voz passiva. O verbo receber, ele está na voz ativa. Nós recebemos, certo? Em casa, tá? A visita. Agora, se fosse assim, uma visita foi recebida em casa, aí seria foi recebida, aí nós teríamos voz passiva, ok? Mas aqui não, aqui nós temos sujeito agente, nós, ele está oculto, e o verbo está na voz ativa, ok? Então tá, Marlene. Certinho. Vamos para qual que é mesmo? A. Vou marcar aqui a alternativa A. Pronto, próxima.
Mas essa daqui está terminando. Assinale a alternativa em que há agente da passiva, tá? Então, vocês vão ver a alternativa onde existe agente da passiva. Que isso, já responderam. Letra A. Nós seremos julgados pelos nossos atos. Então, vou marcar aqui, tá? Ou seja, nós temos aqui um verbo, uma locução verbal, perfeito, tá? Deixa eu marcar. Temos uma locução verbal, certo? Nossos atos nos julgarão. Então, essa seria quando você passa, essa seria a passagem da voz passiva para a voz ativa. Nossos atos nos julgarão, certo? Então, o termo os nossos atos é o agente da passiva. O agente da passiva está aqui. Ele sofre a ação, tá? Nos outros casos, nós temos verbo na voz ativa, tá? Olha esta terra, olhar é verbo na voz ativa, terra toda que se habita dessa gente sem lei, né? Habitar, verbo na voz ativa, agradeço, verbo na voz ativa, ouvir a notícia, verbo na voz ativa, e você pode ficar, verbo também na voz ativa, certo? Mesmo tendo aqui uma locução verbal, o verbo voz ativa, ficar está no infinitivo. Então, nós não temos aqui o verbo ficar no particípio. Ok? 5 agora, transpondo-se. Isso também cai bastante em concurso, tá, gente? Às vezes eles colocam esse enunciado, eles mostram, né, um exercício dessa forma, somente para você destacar o verbo ali. Então, transpondo-se para a voz passiva, a construção. Os ateus despertariam a ira de qualquer fanático. A forma verbal obtida será. Então, eu vou marcar aqui o verbo despertariam. Esse é o verbo. Só que aqui nós temos voz ativa. Agora, se eu passar para voz passiva, essa construção aqui, como que vai ficar o verbo? Vamos lá. Vocês vão marcar. Isso, já marcaram aí. Letra A. Uhum. Isso, muito bem. É letra A, porque aqui você, na verdade, você vai usar o verbo auxiliar ser, né? Então, olha, a ira de qualquer fanático seria despertada pelos ateus. Então, aqui a gente já utiliza como auxiliar o verbo ser, né? Tá certo, o verbo ser mesmo, é o verbo auxiliar. Desculpa, eu que viajei aqui agora, tá? É o que eu venho falando, é o verbo ser, certo? E a gente, é incomum a gente pegar um verbo no futuro, né? Então, é essa daqui que vai ficar como resposta correta, tá? Aqui também não está errada a letra B, tá vendo? Como eles colocam uma questão bem parecida, teria sido despertada, mas aqui em cima, com o verbo na voz ativa, o verbo ele está sem locução, né? Certo? Despertariam, então aqui nós temos o verbo sem a locução. Então, portanto, a resposta é a letra A. Vamos agora para a última. Última questão, também caiu em concurso. Da Fundação Fundo para a voz passiva, a oração. O faro dos cães guiava os caçadores. Então, o verbo aqui é o guiava. Mesma coisa, tá? Os caçadores, então você vai lá, né? Os caçadores, como que vai ficar? Vamos ver que resposta vocês
Sumiu o slide? Então, peraí. Desculpa, pessoal. Vamos voltar aqui. Deixa eu... Aqui hoje está sumindo tudo. Está sumindo slide, está sumindo a Pro. Deixa eu compartilhar. Mais ou menos. Compartilhar. Agora acho que vai. Vai, pronto. Desculpa, pessoal. Aí, pronto, voltou. Aí o slide voltou. Okay? Então, como que vai ficar? O faro dos cães guiava os caçadores. Então, os caçadores, isso, muito bem. Gente, mas vocês estão muito bons no agente da passiva, hein? Eram guiados, certo? Verbo ser também, ó. Verbo ser que o guiava na forma nominal, participe, né? Caçadores, no plural, então os caçadores eram guiados pelo faro dos cães, ok? Perfeito, pessoal. Tem alguma pergunta em relação a esse slide, essa parte? Eu vou passar para o próximo já, antes da gente dar o nosso intervalinho, tá? Para vocês responderem a chamada. Deixa eu só salvar aqui. Vocês gostariam que eu enviasse, encaminhasse os slides novamente, para vocês terem aí com as respostas? Ok, então eu encaminho, tá? E daí vocês têm, né, um slide com a resposta já, tá bem? Então, bem, nós vamos agora para o terceiro, da nossa terceira aula, né? Terceira aula, sim, terceiro slide, né? Na verdade, a nossa terceira aula, tá certo? É a nossa terceira live, né? Vamos compartilhar aqui, tá? Bem, vai aparecer para vocês. Ok, abriu. Então, nós vimos, voltando lá, termos principais da oração, termos essenciais, termos integrantes, e agora, por último, para a gente encerrar essa parte de período simples, tá? Esse assunto, né, de período simples, nós vamos ver os termos acessórios da oração, tá? Então, quais são os três termos da oração? Então, a oração, ela apresenta os termos essenciais, termos integrantes, termos acessórios. Toda oração apresenta esses termos? Não, tá? Nem toda oração tem esses termos, né? Mas, para se analisar, para se fazer análise sintática, a gente tem que conhecer todos eles. Quais são os termos acessórios da oração? Então, os termos acessórios são o adjunto adnominal, o adjunto adverbial, o aposto e o vocativo. São acessórios porque não são elementos que precisam surgir, precisam aparecer como algo assim necessário, imprescindível na oração. Eles estão ali apenas para poder cumprir um papel de melhorar, né, a explicação do enunciado, tá? Então, é um acessório. Eu brinco sempre assim. Pulseira não é necessário usar pulseira. O que eu quero é um acessório para enfeitar, né, o meu braço, a corrente, o brinco. Então, são elementos acessórios, tá? Bem, a gente vai para o primeiro aqui, que é o adjunto adnominal. Então, hoje a gente vai tentar ver o adjunto adnominal e o adjunto adverbial, tá? Adjunto significa junto, junto com o nome, tá? Então, o nome já está falando aqui, adjunto adnominal. É um termo que acompanha o substantivo núcleo, né, tá? Qualquer que seja a sua função sintática. O que significa isso? O adjunto adnominal, ele acompanha o núcleo, tá? O nome de um termo da oração. Esse núcleo pode ser tanto o núcleo do objeto, quanto o núcleo do sujeito, tá? Então, um exemplo, o menino deu um pulo da cama. Então, a gente vai separar aqui o sujeito. Quem é que deu um pulo da cama foi o menino. Então, deixa eu já separar aqui. O menino. Deu o quê? Um pulo. O menino deu um pulo. Da cama, a gente vai ver que é adjunto adverbial. Tá? Por isso que eu vou separar ele de uma outra forma. Então, aqui, em cada elemento, cada termo dessa oração, tá? Nós vamos ter um substantivo como núcleo,
certo? Aqui eu nem sublinhei, deixa eu sublinhar. No sujeito, ou menino, o núcleo é menino. O que acompanha menino? É o, que é o artigo. No núcleo do objeto direto, nós temos pulo, substantivo pulo. O que acompanha pulo? O substantivo, o artigo. E no núcleo do adjunto, nós temos cama. O que acompanha cama? O a aqui do dá, tá? O dá é D mais A. Então, esse artigo, ele está contraído aqui, ele foi contraído, é uma contração que se fez com D, certo? Então, essas palavras que são artigo, né, que pertencem à classe gramatical de artigo, são adjuntos adnominais, tá? Então, é a primeira classe que funciona com o adjunto adnominal que está aqui, artigo definido ou artigo indefinido. Foi a primeira classe que eu trouxe. A segunda classe é o pronome adjetivo. O que é o pronome adjetivo? É aquele que acompanha também o substantivo. Então, aquela garota confia muito em seus pais. Quem é que confia em seus pais? Aquela garota. Então, aquela garota é sujeito. O núcleo do sujeito é garota, é o substantivo. O que está acompanhando o garoto? Ou aquela. O aquela é um pronome demonstrativo. Confia em quem? Em seus pais. Tá? Então, aqui nós temos o objeto indireto. Pais é o substantivo. O que acompanha ele? Os seus, que é um pronome, tá? Um pronome possessivo. Então, nós temos aqui dois pronomes acompanhando o substantivo. Depois, nós temos a classe gramatical numeral adjetivo, que também exerce função sintática do adjunto nominal. O que é o numeral adjetivo? É aquele que acompanha o substantivo, porque tem um numeral que não acompanha o substantivo, né? Que substitui o substantivo. Então, esse não vale, tá? Duas pessoas ficaram em primeiro lugar. Quem é que ficou em primeiro lugar? Duas pessoas. Então, eu tenho aqui sujeito, tá? Ficaram em primeiro lugar. Então, aqui nós vamos ter pessoas, que é o substantivo, e duas numeral acompanhando pessoas. E aqui, lugar. Nós vamos ter o numeral acompanhando lugar, certo? Depois, a gente tem a classe dos adjetivos também exercendo função de adjunto. Grandes poetas surgirão nesta década. Quem é que vai surgir nesta década? Grandes poetas. Então, o sujeito está aqui. Nós temos o substantivo núcleo, né? A palavra núcleo, poetas, que é substantivo, o que acompanha poetas? O adjetivo grandes. E a locução adjetiva, tá? Que tem valor de adjetivo. O canto do pássaro transmite majestosa harmonia. Então, o sujeito aqui é canto do pássaro. O núcleo do sujeito, canto. Do pássaro é locução adjetiva. Então, vocês vão perceber que aqui a gente também tem o, que é o artigo, é adjunto adnominal, tá? Transmite majestosa harmonia, nós vamos ter aqui a harmonia, que acompanha a majestosa, que é um adjetivo, também exerce função de adjunto adnominal, ok? Só que eu não mexi neles aqui para a gente destacar a classe gramatical. Então, voltando, quais são as classes gramaticais que exercem função sintática de adjunto adnominal? O artigo definido ou indefinido, o pronome adjetivo, o numeral, o adjetivo e a locução adjetiva. São essas 5 classes gramaticais aqui, ok? Aí tem algumas observações, né, que um único substantivo pode aparecer acompanhado de vários adjuntos adnominais, que é o exemplo anterior. O canto do pássaro transmite majestosa harmonia, então nós temos aqui o artigo, olha, e a locução adjetiva que estão acompanhando o canto. E aqui nós vamos ter o adjetivo majestosa acompanhando a harmonia, tá? Uma outra observação também muito importante. Os pronomes oblíquos, me, te, lhe, olhes, nos e vos, também exercem a função de adjunto adnominal quando tem valor possessivo. Isso daqui cai em concurso, tá? Então, olha lá. Doem-me as pernas. Dói o quê?
as minhas pernas. Então, esse me aqui, na verdade, ele não é complemento do verbo do e. O me aqui, ele é um adjunto adnominal, porque ele está acompanhando, ele é um pronome, na verdade, ele é um pronome possessivo, ele pode ser transformado, tá? Em pronome possessivo. Então, a gente raciocina dessa forma: doem as minhas pernas, tá? O sol queimou-nos a pele. O sol queimou a nossa pele, tá? Então, esses pronomes aqui exercem também função de adjunto quando tem valor de posse, tá? É uma outra questão, né? Vamos para o próximo. Pessoal, tem alguma pergunta em relação a isso? Esse é bem tranquilo, tá? Na hora de fazermos o exercício, vocês vão ver que não tem tanto segredo. A única coisa que a gente tem que prestar atenção é quando for, assim, distinguir, né? O adjunto do complemento nominal, quando se tem a locução adjetiva, tá? Só isso. Bem, eu vou passar já para o adjunto adverbial, tá? O adjunto adverbial é o termo que acompanha, que modifica, né, o verbo, tá? O adjetivo ou o advérbio. Então, aqui a gente já vai esquecer de substantivo. Então, quando a gente fala de adjunto adverbial, nós vamos pensar nessas três classes gramaticais: verbo, adjetivo ou o advérbio. Então, é um termo que modifica o sentido do verbo, do adjetivo ou do próprio advérbio. E o adjunto adverbial ele é representado por advérbio ou por uma locução adverbial. E esse adjunto, ele expressa circunstâncias de... Então, são várias circunstâncias que o adjunto expressa. Eu coloquei aqui algumas, as principais. Circunstâncias de tempo. Eu pus aqui, entre parênteses, a pergunta quando. Então, sempre quando for ideia de tempo, vocês vão fazer ao verbo a pergunta quando. Quando? Agora, e alguns advérbios. Agora, depois, sempre, hoje. Agora, depois, sempre, hoje, ontem, nunca, jamais, à noite, às vezes. Um exemplo. Hoje estaremos em casa. Estaremos quando? Hoje. Tá? Então, hoje aqui, olha, eu coloquei o verbo em itálico. Vocês vão ver que o advérbio, ele vai modificar o verbo. Circunstância de lugar. Qual é a pergunta que a gente usa para lugar? Onde? E alguns advérbios, né? Aqui, ali, lá, longe, perto, etc. Pessoal, só um minutinho aqui. Deixa eu voltar aqui um pouquinho com vocês aqui na tela. O Rodrigo, ele disponibilizou a lista de chamada, tá? Eu vou dar uma paradinha de 5, 10 minutinhos, pode ser? Para vocês tomarem uma água, tomar um café, jantar, trazer a janta também para nós, né? Eu vou dar essa paradinha. Aí, enquanto isso, vocês assinam a lista, tá? Por gentileza, porque senão vai atrapalhar. Vocês vão ficar preocupados em assinar a lista e prestar atenção na aula, tá? Então, eu vou dar esse tempinho. Certinho. Pessoal, acho que todos conseguiram assinar, né, a lista. Vamos retomar, então, retomar o estudo, né? A hora está passando muito rápido. Então, daqui a pouco a gente já está terminando, concluindo, né, a aula de hoje. Então, vamos lá. Lugar, a pergunta que nós vamos fazer é o onde, né? E temos aqui alguns advérbios, os advérbios principais de lugar. Aqui, ali, lá, longe, perto, né? Hoje estaremos em casa. E também uma locução adverbial aqui, tá? Então, a pergunta que se faz ao verbo. O verbo está em itálico, tá? Então, você faz a pergunta ao verbo. Onde? Estaremos onde? Em casa. Então, o adjunto adverbial aqui é essa locução, em casa. Modo. A pergunta que se faz ao verbo, quando você tem um modo, é o como. Assim, depressa, devagar, com calma, às pressas. Fazia com calma todas as atividades. Então, fazia o quê? Todas as atividades. De que modo? Como? Com calma, calmamente, tá?
Quando você tem um advérbio de modo, é normal, quando você tem uma locução, né, adverbial, transformar essa locução numa palavra só, com a terminação mente, né, calmamente, discretamente, velozmente. Depois a gente vai ter de causa. A pergunta que se faz ao verbo é por quê? Em virtude de quê? Em razão de quê? O jovem morreu de tuberculose. O jovem morreu por causa do quê? Ou em razão do quê? A tuberculose. Então, de tuberculose é o adjunto adverbial de causa, é o que causou a morte do jovem. Tá? Então, essas perguntas são importantes na hora de fazer a análise. Intensidade, a pergunta que se faz é quanto, né? Então, aqui nós temos alguns advérbios de intensidade. Muito, pouco, bastante, mais, menos, bem, né? E assim por diante. Aquela garota grita, com que intensidade? Quanto? Com que intensidade? Muito, tá? Afirmação é simples, né? Com certeza estaremos cedo aqui. Então, afirmando, tá? Então, certamente, com certeza, sim. Negação, também não tem segredo para negação. Não, absolutamente, né? Não sabemos se poderemos viajar. Então, aqui a gente tem o advérbio de negação, não. Meio é com que, né? Viajaremos de avião. Com que meio? Então, para pergunta, para meio, a gente vai usar a pergunta: com que meio? Com que recurso? Tá? Com que meio? Com que recurso? Viajaremos de avião. Então, qual é o meio? É o avião. Assunto. A pergunta que se faz: sobre o quê? Ah, vou colocar aqui, mas eu esqueci de pôr. Sobre o quê? O professor falará sobre análise sintática. Então, é o assunto. Finalidade, fim, para quê? Por aqui. A pergunta: para quê? Ela se preparou para a prova, tá? Dúvida: talvez chegaremos hoje. Então, esses são mais tranquilos, né? Companhia: com quem? Não confundir com o objeto indireto, tá? As crianças ficaram com o avô. Elas ficaram na companhia do avô, tá? Tem que tomar muito cuidado com essa classificação aqui de companhia, porque quando a gente faz essa pergunta, né, com quem, pode ser confundido com o objeto indireto, porque o objeto indireto também requer a preposição. Então, há momentos, né, que você usa a preposição com ali, né, para ter objeto indireto, ok? Então, observar bastante isso daqui, sempre fazer a pergunta, sempre raciocinar desta maneira. As crianças ficaram na companhia do avô. Então, quando for companhia, você põe a palavra companhia, tá? Para você entender que com avô é companhia, é adjunto adverbial de companhia. Instrumento: abriram a porta do carro com a chave errada. Com que instrumento? Com que recurso? Com que recurso? Tá? Com que instrumento? Com a chave. Condição: você não vencerá sem esforço. Ou seja, se não se esforçar, não vencerá. Então, a condição para vencer é o esforço. Esse é o raciocínio. Concessão: contrário, né? Ideia contrária. Apesar do choro, o pai não lhe deu confiança. A criança chorou para o pai dar confiança, tá? Então, a concessão está aqui no limite. E o preço? Esta casa custou 200 mil reais. Então, quanto, né? Não confundir com a intensidade também. Preço e valor. Bem, essas são algumas classificações, né? Essas são, aliás, são as principais classificações, né? Agora, vamos praticar um pouquinho. Daí a gente vai fazer essas atividades. Ver se tem alguma pergunta. Talvez cheguemos. Pode ficar no lugar. Talvez sim, também está certo. Talvez cheguemos, está certo. Tá? Normalmente, como talvez, né? Ele é dúvida. Sim, está certo. Talvez cheguemos, nós cheguemos. Que nós cheguemos é um presente do subjuntivo, né? Talvez nós chegaremos, está certo. Não, não.
Não, por ser adjunto adverbial, não pode ser classificado como objeto direto, não, tá? Isso é um ou é outro, né? Cada termo ali na classificação, certo? Isso mesmo. Vamos para a questão número 1. Destaque o adjunto adverbial das orações abaixo. Para explicar o quê? A questão 1? Tá, vamos então fazer. É isso? Explicar a primeira. É isso, né? Então, vocês vão destacar o adjunto adverbial. Então, em todas as orações tem adjunto adverbial, tá? Então, vamos só sublinhar. Pedro trabalhava. Parando no verbo. Pedro trabalhava em Goiânia. Então, o adjunto adverbial é em Goiânia, tá? Pedro trabalhava onde? Deixa eu só fazer a coisa direita. É isso? A pergunta que nós vamos fazer ao verbo é onde? Pedro trabalhava onde? Em Goiânia, certinho. Perfeito, Conceição. Lembrando de você, Conceição. Lembro pelo sobrenome e pela afeição também. Estou bastante curso lá na Igope, né? Isso. Próxima. Nós temos parentes no Recife. Nós temos o quê? Ó, olha aqui o objeto direto. Nós temos parentes. Nós temos onde? No Recife. Então, lugar. Tá? Então, adjunto adverbial de lugar. Daí vocês podem até pensar assim, gente, no Recife está distante do verbo. Não, está tudo bem. A posição que ele ocupa aqui no enunciado é um pouco distante do verbo. Ele não está próximo ao verbo, mas ele modifica o verbo. Isso que é importante entender, tá? Nós temos no Recife parentes. Então, no Recife modifica o verbo, não parentes. Ricardo não trabalha hoje. Então, nós temos aqui isso mesmo, Conceição, verdade. Então, Ricardo, não, nós temos o não, é o advérbio de negação, tá? E o hoje também, tempo. Temos os dois aqui, tá? No período. O aluno está escrevendo de que modo? Bem, exatamente. Então, são enunciados bem simples, né? Só para treinar um pouquinho aqui do adjunto adverbial, tá? Vamos para a próxima. Relacione os adjuntos adverbiais às suas respectivas classificações. Então, como que vai ficar aqui? Conversamos sobre a reunião. Talvez seja melhor mudarmos a data do feriado. Ela vive para os filhos. Nós iremos ao casamento, com certeza. E o poço secou com calor. Então, a primeira. É verdade, a questão adjunto adverbial é mais fácil mesmo. Então, a gente vai relacionar os adjuntos, tá? Nós temos que relacionar aqui. Então, com isso, a primeira é assunto. Então, é número 2, né? Deixa eu só... Então, aqui é 2. Primeiro é assunto. Conversamos sobre o quê? Sobre a reunião. Aqui o sobre, ele já indica assunto, né? Talvez seja melhor mudarmos. Talvez é o quê? Dúvida, certinho, é o 4. Dúvida. Nós temos aqui 4. Ela vive para os filhos. Para é o quê? Ah, tá. Peraí, Cláudia, só um pouquinho. A questão 1 que você está perguntando? Não. A questão 1 é para sublinhar só os adjuntos, tá? Então, você vai sublinhar só todo... Aqui não tem alternativa correta, não. Aqui é para destacar nas orações todos os adjuntos, é isso, tá? Então, são esses Professora, que estão... Oi? pode falar? Sim, A Cláudia. palavra bem é qual circunstância na letra D? Ah, entendi. Tá, modo. Tá, modo. Obrigada, era isso. Nada, agora entendi, desculpa. Não tinha entendido a pergunta. Tá certinho. É a circunstância. Tá. Ela vive para os filhos. E aqui? Seria isso, finalidade. Para quem? Para a fim, né? A finalidade é para os filhos. Deixa eu só voltar aqui. Nós iremos ao casamento com certeza.
Com certeza, afirmação. Acho que você já até respondeu isso, afirmação. O poço secou com calor, por causa do calor. Então, aqui é causa, né? Certo? Isso, causa. Bem, então ficou assim, né? 2, 4, 5, 1 e 3. Essa sequência, tá? Certinho. Posso passar para 3? Tranquilo? Todos acompanharam? Posso ir para a questão 3? Sim, sim, pode, né? Ok, pode. Então, esse daqui. Para a realização das provas do concurso, chegamos no ônibus das 7. A expressão destacada refere-se a, e daí vocês vão ver qual está correto. Então, vocês têm aí, né, chegamos no ônibus e das 7. Tá? Qual seria a circunstância? Muito bem, ó, tudo está rápida. Adjunto adverbial de meio, né? Com que meio nós chegamos e tempo, quando nós chegamos, né? Então, é a letra E, perfeito. Ok, perfeito, perfeito. Vamos para a próxima. Número 4. O adjunto adverbial relaciona-se com a circunstância por ele expressa. Assinale a alternativa que indica a frase que contém um adjunto adverbial de causa. Tá? Então, esse daí, causa. Esse que vocês vão marcar. Ok, sei, né? Perfeito, gente. Correto. Então, devido ao mau tempo, aqui eu já posso até colocar a ideia, né? Expressar a ideia de causa. Por causa do mau tempo, não saiu de casa. Certinho. Devido ao mau tempo. Então, a resposta é a letra C. Perfeito. Ó, quem aí é do gabinete da CESAL? Acertou. Falou que estava com dúvida, com dificuldade. Aí tá indo, viu? Legal. Brincando, né? A gente tem que brincar. Não fica monótono, né, gente? Então, vamos para a próxima. 5. Ele morreu de fome. A expressão sublinhada classifica-se com uma adjunta de nominal, uma poça, adjunta adverbial, um vocativo. Uhum. E aí? Letra C. Ok, adjunto adverbial, né? É causa também, tá? Se vocês quiserem anotar aí, é uma adjunta adverbial de causa. Ele morreu por causa da fome, tá? Ai, desculpa, peraí. Eu acabei marcando esse. Ó, tá. A número 6. Das expressões sublinhadas abaixo, com ideias... Ai, são ideias com acento. Próprio com ideias de tempo ou lugar, dessas expressões, com as ideias de tempo ou lugar. A única que não tem função sintática de adjunto adverbial é, tá? Lista de presença. Luan, você quer a lista, né? Tá, ok, já vai disponibilizar. Então, qual é a que não exerce função sintática de adjunto adverbial? Uma que não tem. Ai, desculpa, gente, eu acho que eu li errado, tá? Vamos voltar aqui um pouquinho, né? O que exerce, tá certo, Marlene? Me perdoe, me distraí. Eu fui olhar a pergunta ali no chat, acabei, vamos voltar. Das expressões sublinhadas abaixo, com as ideias de tempo ou de lugar, a única que tem, está certinho, aqui tem função sintática de adjunto adverbial, aqui tem,
tá? Não é a que não tem, aqui tem, tá certinho? Então, vamos lá. Revejam aí, por favor. Vamos ver como vocês estão respondendo. Já deram resposta aqui. Tá. Esse é mais difícil um pouquinho, né? Isso mesmo, é a letra D, tá? Quem respondeu a letra D acertou, vou explicar. Vou voltar aqui. Então, a resposta correta é a D. Já ouvi os poetas de Aracaju. Esse daqui, de Aracaju, é um adjunto adnominal, tá? Atravessar o quê? Os subúrbios escuros e sujos. Aqui é um complemento verbal, objeto direto. Passar o quê? A noite de inverno, debaixo da ponte. Também é um complemento verbal. Sentindo no coração as pancadas dos pés das mulheres da noite. Então, da noite é um adjunto adnominal. Então, nós temos aqui adjunto adnominal na letra A e na letra E e complemento verbal na B e na C. Então, a resposta é a letra B. Queria agora caminhar pela noite, quando? Pela noite, com os ladrões que acompanham. Então, nós temos aqui com os ladrões, tá? Companhia, e pela noite, indicando circunstância de tempo, certo? Vamos para a próxima. 7 agora. Questão 7. Em todas as alternativas, há 2 advérbios, exceto. Então, todas as alternativas, vocês vão encontrar 2 advérbios em todas elas, mas tem uma que não tem 2, tá? Deixa eu ver, Conceição. Pela noite está ao lado de um substantivo, é isso? Sim, mas pela noite ele modifica o caminhar. É o que eu expliquei para vocês. Ele está longe do verbo, está mais distante na posição aqui no enunciado do verbo, porém ele modifica o verbo, tá? Queria agora caminhar. Então, se você, para você entender, tá? Você vai dizer assim: queria agora caminhar pela noite com os ladrões, só para aproximar aqui do verbo. Então, pergunta ao verbo: queria caminhar quando? Pela noite. Na companhia de quem? Dos ladrões, certo? Então, não importa se o adjunto esteja, não importa se ele está, né, perto, próximo do verbo, você tem que entender que ele modifica aquele verbo que está ali no enunciado. Vamos lá, voltando. Ok? Onde não existe advérbio na questão 7? Então, vamos lá. Ele permanece, vocês já colocaram, né? Letra A. Vamos ver. Todos puseram A, tá certo. É a letra A. Tá? Correto. Por que as outras, por que aqui eu tenho somente o muito? Ele permaneceu calado. O muito é um advérbio só que nós temos, né? Aqui nós temos 2, amanhã e o não. O menino ontem, nós temos aqui o ontem, eu vou explicar a letra E, tá, gente? E a letra E tem uma outra questão. O ontem e desafinadamente. Tranquilamente e hoje. Não, o calado, ele é um adjetivo, tá? Calado é adjetivo. É um adjetivo, isso. Ela ficou calma, aqui, ó, é um advérbio. Vou explicar por quê. Ela falou calma e sabiamente. Tá. Você tem aqui o verbo falar. Ela falou, ponto. Depois do verbo, você tem o calma. Ela falou calma. O calma aqui é um modo como ela falou. Então, se a gente puser aqui o com, você vai entender que você vai ter aqui um advérbio de modo. Ela falou com calma e com sabedoria. Então, ela falou calma e sabiamente. Quando a gente usa o sufixo mente,
para formar advérbio, né? Sabiamente, ele vai ser derivado de sábio, né? Então, a gente tem aqui o sufixo mente. Então, quando você usa esse sufixo em um dos adjetivos, o outro adjetivo ele vai permanecer na forma dele normal. Então, ela falou calma e sabiamente, não ela falou calmamente e sabiamente. Você não pode usar os dois mentes juntos, tá certo? E você entende que aqui é modo, tá? É circunstância de modo a ideia que esse enunciado traz, ok? Próxima, número 8. O elemento destacado está corretamente classificado, exceto em. Então, existe um local aí em que o elemento, existe uma alternativa em que o elemento não está classificado corretamente. Vamos ver, letra B. O 8 está repetido. Está repetido o 8? Já tem uma questão que está repetida, mas eu não dei ela antes, não. Aqui. Vai repetir lá embaixo, né? Tá? É uma questão repetida. Assim. Vocês já estão respondendo. Tá, vamos ver aqui, pessoal. O elemento destacado. A gente está na 8, tá? 7, 8. O elemento destacado está corretamente classificado, exceto em. O filme é impróprio para menores. Para menores, complemento nominal, está correto? Então, vamos ver aqui. Filme impróprio. Impróprio não é um adjetivo? Sim. Então, você tem aqui um adjetivo. Se você tem um adjetivo, você só pode ter depois dele um complemento nominal. Impróprio para quem? Para menores. Impróprio a quem? A menores. Tá? Então, tanto faz você usar o para quanto usar o a, certo? Você vai ter complemento nominal de adjetivo. Perfeito. Segunda, ignoro onde estão seus conhecimentos. O onde é circunstância de lugar. Então, isso daí não tem como mudar. Então, apareceu onde, tá? No enunciado, lugar. Perfeito, adjunto adverbial de lugar. Deve-se ser tolerante com o próximo. Ser tolerante. Tolerante também é um adjetivo, tá? Se é adjetivo, jamais eu posso ter um adjunta de nominal. Não tem adjunta de nominal. O adjunta de nominal vem somente com o substantivo. Então, aqui, com o próximo é complemento nominal, tá? Então, esse está incorreto. Esse está incorreto. E a outra está correta também, ó. Em teu pensamento, serei apenas lembrança. Serei lembrança. Aqui é o verbo de ligação ser, e lembrança é o predicativo do sujeito, tá? Há acontecimentos em minha vida de que não gosto. Quando ele assinalou aqui apenas o de que, tá? Acontecimentos em minha vida, de que não gosto. Eu não gosto do quê? Dos acontecimentos. Então, na verdade, o de que aqui substitui acontecimento sendo um objeto indireto. Gostar de, tá? Então, ele complementa o verbo gostar, ok? Vamos para o próximo. Número 9, podem fazer. Vou voltar aqui um pouquinho. Tá, 9. Acha a alternativa em que o termo em destaque é adjunto adnominal. Lembrando que o adjunto adnominal, ele vai modificar o substantivo, tá? Então, a alternativa em que o termo em destaque é adjunto adnominal. Qual é? Isso.
Já pondo a resposta. Tá, então vamos lá, né? Vamos fazer este daqui. Isso. Tá bem? As respostas estão bem variadas, né? Fizemos C, D e E. Vamos ver. Vamos lá. Voltaremos cedo para casa. Cedo é adjunto adverbial, de tempo. Coragem, amigos, não desanime. Amigos aqui é vocativo, a gente vai ver na próxima aula, tá? Onde estão os alunos? O os aqui é o artigo. Esse artigo acompanha o substantivo. Então, portanto, a resposta é a letra C. Você tem um artigo acompanhando o substantivo, certo? Quem colocou letra D, eu vou explicar por que não é. Encontrei-o muito animado. Animado é um adjetivo. Nesse caso, exerce valor de predicativo do objeto. Ó. Encontrei quem? Ele. E ele estava animado. Então, é esse raciocínio que você faz, tá? Ele parece ter ódio do rapaz. Também tem gente que pensou que é este. Não. O ódio, ele é um substantivo abstrato, lembra lá. Substantivo abstrato, derivado do verbo odiar. Então, portanto, do rapaz vai ser complemento nominal. É essa confusão que às vezes acontece, né? Então, aqui eu tenho um complemento nominal. Tá? Ódio de quem? Do rapaz. Então, o rapaz, ele é o alvo do ódio. Então, ele é paciente. Lembra aquilo que eu disse, né? Lembra daquilo que eu disse para vocês, certo? Então, a alternativa correta é C. Ok, ótimo. A Solange está vibrando aí, né? Já acertou. Número 10. Beijou-lhe as mãos com respeito. Lembra daquela questão do lhe, tá? A função sintática do pronome lhe é de objeto direto, indireto, adjunto adnominal, complemento nominal, adjunto adverbial. Beijou-lhe as mãos. Objeto indireto. Ninguém acertou até agora. Vamos ver aqui. Qual é o raciocínio que nós fazemos? Beijou o quê? Beijou as suas mãos. Então, esse lhe aqui, esse lhe, ele exerce função sintática de adjunto adnominal, porque ele acompanha mãos. Trata-se de um pronome possessivo, né? Vou pôr aqui, tá? Beijou as suas mãos com respeito. Então, o lhe aqui equivale a suas. Suas é um pronome possessivo, é um pronome adjetivo, ele acompanha o substantivo mãos, tá? Então, aqui a função do lhe é de adjunto adnominal. Aquele é a observação que eu passei a vocês, né? A questão 11 agora, está terminando os exercícios. Nos trechos, as expressões destacadas dão respectivamente a ideia de Marciano subiu ao forro da igreja e acabou com elas a pau. Essa é a primeira. Segundo, não posso ver o mostrador assim às escuras. Então, qual é a ideia, a circunstância que a pau expressa? Marciano subiu ao onde? Ao forro da igreja e acabou com elas a pau. A pau seria o quê? Com que instrumento, né? Com que meio? Com que meio não, com que material, com que recurso, desculpa, com que recurso? Então, aqui você tem uma circunstância que expressa instrumento. Não posso ver o mostrador assim, de que modo? Às escuras. Né? Então, você tem uma circunstância de instrumento e modo, é a letra C. É da PUC, isso daqui também caiu. Isso mesmo, é a letra C, certinho. Instrumento, que é o recurso que ele usou, e modo, tá? Ele não pode ver o mostrador. De que forma que ele não pode ver? De que modo? Quando estiver às escuras. A próxima, questão 12. Ainda que surgissem poucos recursos para o projeto, todos mostravam-se satisfeitos com a boa vontade do chefe. As palavras em destaque no período exercem, respectivamente, função sintática de. Aí vocês têm aqui as alternativas. Eu quero ver, se vou dar um tempinho. Tem mais duas questões só.
E aí? O que vocês acham que... Qual é a resposta correta? Ainda que surgissem poucos recursos. A gente pôs C. Tá, isso confunde um pouquinho. A gente pôs a D, C, D, vamos evitar. Ok. Quem pôs a letra E, acho que foi só a Daiane, né? Daiane acertou. Tá? É sujeito e adjunta de nominal. Isso aqui é para pegar mesmo, tá? Olha o que eles fizeram. Ainda que poucos recursos surgissem, o sujeito ele foi colocado depois do verbo, tá? Então, é para confundir mesmo as cacholas da gente, né? Então, ainda que poucos recursos surgissem para o projeto, todos mostraram satisfeitos com a boa vontade do chefe. O chefe é que mostra, que demonstra boa vontade, né? Então, o chefe aqui, do chefe é adjunto adnominal, tá? Ele que exerce aqui a função de agente, ele que tem a vontade. Então, ele é adjunto adnominal, ele acompanha o substantivo vontade, certo? Então, é a letra E, a alternativa correta. Não, essa é mais difícil, mas a verdade, ela não é difícil, ela engana. Eu acho assim, não está difícil, ela está enganando, né? Porque você pode achar que depois você tem um objeto direto, você faz a pergunta, o quê? Ó, ainda que surgisse o quê? Poucos recursos. O que é que surgisse? O que é que ainda surgisse? Poucos recursos ainda que surgissem, tá? Então, é sujeito. Eles, né? São os poucos recursos. Deixa eu ver aqui, gente, só um pouquinho. Eu já passei para outra. Tá. Então, 11 já foi, 12 já foi, 13 já está acabando, tá? Falta 13 mais um e a gente vai encerrar a nossa aula hoje. Uhum. Isso, Conceição, isso é importante, né? Assistir novamente. Agora, essa questão 13 não está difícil, não, tá? Bem tranquilo. Levei um susto aqui. E aí, se fizeram? Tá, vamos fazer então este? Deixa eu ver, já estou colocando aí. Isso, letra B. Letra D, tá entre a B e a D. A gente que pôs aí. Tá, vamos ver aqui. Sempre esteve acostumado ao luxo. Esteve acostumado. Acostumado aqui exerce função de adjetivo, não é função, tá? A classe gramatical do acostumado aqui é de adjetivo. Sempre esteve, ele esteve acostumado. Então, aqui nós não temos um complemento verbal, né? Vocês podem confundir aqui com objeto indireto, não é, tá? Acostumado é nome, é um adjetivo ou um verbo no particípio, tá? Quando nós temos esse verbo no particípio, é o verbo na forma nominal. Então, ele passa a exercer aqui o papel de adjetivo. Então, sempre esteve acostumado a quê? Ao luxo. Então, ao luxo
complementa o acostumado aqui, tá? Que é o adjetivo derivado de acostumar-se. Então, aqui nós vamos ter um complemento nominal, que naquela época ainda obedecia a quem? Aos pais. Aqui é um objeto indireto, né? Complemento do verbo obedecer. Esta roupa não está adequada a quê? Mesma coisa, ó, do acostumado. Adequada vai seguir o mesmo raciocínio, tá? Adequada aqui, a ocasião, complemento nominal. Os velhos soldadinhos de chumbo. De chumbo acompanha soldadinhos, que é um substantivo, então você tem um adjunto adnominal, tá? Então, a alternativa é a letra D, certo? Ok, então a gente marcou a D e acertou. Agora, a última questão, a 14. Está fácil, está dado para vocês, para a gente encerrar a nossa noite, né? Esse está dado. Sua vida foi uma festa contínua, né? Que bom. Os termos destacados são respectivamente. Então, o que está destacado aqui? O sua e festa contínua, tá? E vocês vão me dizer qual é a função. Tá, já estão respondendo, né? Tá, lembra aqui, ó, pessoal, os termos destacados aqui é o sua, tá? Deixa eu só sublinhar. É o sua, só o sua, tá? E festa contínua, só festa contínua. Vamos ver aqui. Sua vida, né? O sua, ele acompanha a vida. Então, qual é a função sintática do sua? É adjunto adnominal, não é sujeito não, tá? O sujeito aqui, toda é sua vida. Vida, que é o núcleo, que é a palavra base, aí é o sujeito, certo? O sua, ele está acompanhando o sujeito, ele acompanha o substantivo, então ele é um adjunto adnominal. Você tem aqui verbo de ligação. Sua vida foi, é o verbo ser. Uma festa contínua, então, vai ser o quê? Predicativo do sujeito. Sua vida, uma festa contínua. Então, a alternativa é a letra A. Respectivamente, você tem um adjunto adnominal e você tem um predicativo do sujeito, tá? Então, ele está bem simples. Acho que vocês confundiram quem respondeu a letra B, achando que é sujeito, né? Não, objeto direto não é, porque o verbo aqui é verbo de ligação, né? É o verbo ser, verbo de ligação, tá? Pessoal, deixa assim dar alguns recadinhos, né? Só lembrando vocês de não esquecer de responder aos exercícios que está no Classroom, desculpa, no Moodle, tá? Não se esqueçam de responder aquelas atividades, porque elas contam como frequência. E as atividades, elas ficam disponíveis até um certo momento, assim, depois que termina o curso. Acho que, né, vai até outra semana e depois é retirado do ambiente, tá? Então, se vocês não respondem, vocês perdem na carga horária, né? Nosso curso é de 25 horas aula, tá? Certo? São 25 horas, para ajudar mais aí na certificação, ok? Então, vamos descansar hoje, tá? Obrigada, Conceição. Foi um prazer, tá? Solange, se tem 2 faltas, aí eu não sei, Solange, em caso de 2 faltas. Não, recebe sim o certificado. É bom não ter, né? Porque vocês saem com a carga horária de 25 horas, tá? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Se quiser perguntar, né? Tá. Quem tem 2 faltas é bom não faltar mais, né? É bom continuar frequentando. Nós temos só mais 5 lives, tá? Que a gente já encerra o curso. Tá bom? Não, não é possível fazer não, Marley. As sessões já estão encerradas, né? Então, vou mandar os slides, pode deixar, tá? Fica tranquilo, certo?
Obrigada, Jéssica. Eu que agradeço a compreensão, a paciência de vocês, tá? A turminha que permaneceu aí até o fim, né? Até o final da nossa aula, tá? É. Então, bom descanso, tá? Deixa eu interromper aqui.